Olá, pessoal! O conteúdo da aula de hoje é sobre polígonos. Mas antes de iniciarmos o conteúdo, vamos conhecer este matemático que teve grande influência no desenvolvimento de estudos na área da geometria. O nome dele é Euclides. Não se sabe muito sobre a vida dele, mas nós sabemos que ele nasceu no século III a.C., viveu em Alexandria, no Egito. Foi professor, matemático e escritor. Além disso, desenvolveu materiais nas áreas de física, mecânica, astronomia, astrologia, música e matemática. Sua principal obra na área da matemática foi a coleção de livros chamada de Elementos, composta por 13 volumes, sendo 5 deles na área de geometria plana e 3 na área de geometria espacial. Aqui nós temos um fragmento dessa obra que foi encontrada cerca de 100 anos depois de Cristo. Por isso, Euclides ficou conhecido como o pai da geometria. Para entendermos melhor a definição de polígono, nós devemos iniciar falando sobre linhas e suas classificações. As linhas são classificadas em abertas e contornos. Os contornos também são chamados de linhas fechadas. Vamos começar pelas linhas abertas. Uma linha é dita aberta quando o seu início não coincide com o seu fim. Então, olha só, o início está aqui e o fim aqui. Não coincidirem é não terminar onde um começou. Então, aqui, ó, onde esse começa, o outro não termina. Por isso que eles não coincidem, tá bom? E são subdivididos ainda em simples e não simples. Vamos começar pelos não simples. Uma linha é dita não simples quando tem um cruzamento em seu corpo. Então, quando eu estiver desenhando uma linha, em algum momento ela se cruzar, então eu caracterizo essa linha como sendo não simples. E as simples é porque não tem esse cruzamento. Então ela é bem fluida, ela não tem cruzamento, então ela vai ser chamada de linha simples. Então olha só, essa linha aqui é aberta, simples. Aberta porque o início não coincide com o fim. E simples porque não há nenhum ponto de cruzamento nessa linha. Ok? Então vamos lá, os contornos agora. A definição de contorno é o seguinte, é uma linha fechada, ou seja, onde o início coincide com o fim. Então, toda vez que uma linha terminar onde ela começou, então eu vou dizer que essa é uma linha fechada. E ela também é subdividida em simples e não simples. Lembre lá, não simples porque tem o quê? Um cruzamento, tem um ponto de interseção nessa linha. Então, ela é classificada como não simples. E a simples é porque não tem esse cruzamento, ok? Então, agora, sabendo o que é uma linha simples e não simples, aberta e fechada, eu posso começar com a definição de polígono. Então, olha só a definição de polígono. Polígono é uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de retas consecutivos e coplanares. Então, eu vou formar uma linha aqui, ó. Tá aqui uma linha. Tudo isso aqui é uma linha fechada, porque o início coincide com o fim, e simples porque ela não se cruza. Observe que aqui, ó, ela é formada por segmentos de retas, ok? Consecutivos por quê? Porque a gente vai formando um após o outro. E coplanares porque estão no mesmo plano. A partir do momento que a gente sabe que essa figura é um polígono, outra coisa importante de a gente verificar num polígono é o número de lados. Observe que o número de lados é dado em relação à quantidade de segmentos de reta que formam esse polígono. Então, esse polígono aqui, observe que ele foi formado por 5 segmentos de reta. Por que é importante eu saber quantos segmentos de reta, ou seja, qual o número de lados que tem esse polígono? Porque eu preciso dar um nome para esse polígono, que a gente chama de nomenclatura.
Então, o nome de um polígono é dado em função do seu número de lados. Então, se um polígono tem 3 lados, eu chamo esse polígono de triângulo. Se ele tem 4, eu chamo ele de quadrilátero. 5 de pentágono, 6 de hexágono, 7 de heptágono, 8 de octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 undecágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono e 20 icoságono. Ok aí? Então, eu preciso saber o número de lados para poder dar um nome para o meu polígono. Então, voltando aqui no slide, esse polígono tem 5 lados, então eu vou chamar ele de pentágono, ok? Então, vamos continuar. Nós também temos a classificação dos polígonos. O polígono ele é classificado em, primeiro, polígono convexo. Nós dizemos que um polígono é dito convexo quando a gente pega um segmento de reta que liga 2 pontos qualquer em seu interior e esse segmento de reta está contido no polígono, ou seja, o segmento de reta está completamente dentro do polígono. Olha o exemplo que eu peguei aqui. Eu peguei o segmento de reta que começa em P e vai até Q. Observe que esse segmento aqui, ó, está completamente dentro do polígono. Então, se eu pego segmentos de reta que estão completamente dentro do polígono, então eu classifico esse polígono como sendo convexo. E a segunda classificação, nós classificamos um polígono como côncavo. Pessoal, em muitos livros não vem a palavra côncavo, vem como sendo não convexo. Então, eu posso ter em alguns livros côncavos, em outros eu vou ter não convexo, mas os dois significam a mesma coisa, tá bom? Um polígono é dito côncavo quando existe algum segmento que liga 2 pontos no seu interior que não está completamente dentro do polígono. Olha o exemplo aqui. Eu peguei esse segmento ST. Ok? O segmento que começa em S e vai até T é um segmento de reta que não está completamente dentro do polígono. Por que não está completamente dentro? Observe que esse pedaço aqui, ó, está fora do polígono. Então, se eu consigo algum segmento de reta em que esse segmento não esteja completamente dentro do polígono, então eu classifico esse polígono como sendo côncavo. Então, observem aí, o côncavo, o segmento de reta que eu peguei, não está completamente dentro do polígono, ok? E o convexo já é o contrário, todo segmento de reta está completamente dentro do polígono. Vamos para alguns exemplos de polígonos, que são as planificações, tá? Toda vez quando eu planifico um sólido, essas faces dos meus poliedros aqui, ó, elas são figuras planas, são polígonos, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo do tetraedro. Tetraedro, também chamado de pirâmide de base triangular, ela é formada por 4 triângulos. E esses triângulos aqui que são formados são polígonos. Olha o cubo, formado por 8 quadrados. Também, essa planificação aqui, o quadrado, é um polígono. Olha aqui o octaedro, dodecaedro, que é formado por pentágonos, e o icosaedro, que é formado por 5 triângulos. Esses aqui, as planificações são exemplos, essas planificações são exemplos de polígonos. Outro exemplo na arte. Aqui, ó, o que é um mosaico, para a gente entender melhor. Um mosaico, ele é uma forma de se fazer arranjos segundo um padrão de ladrilhamento. Observe o seguinte, você está pegando vários triângulos e está montando eles. Quando você faz esse arranjo, essa montagem, esse ladrilhamento, você está formando um mosaico com o quê? Com polígonos.
Esse triângulo aqui, ó, é um polígono que está se repetindo, por isso o nome mosaico, ok? Então, aqui são triângulos que fazem parte desse mosaico, aqui já são retângulos, aqui, se você observar bem, são hexágonos, tá? Aqui tem vários hexágonos, ok? Tem 3 em cada corzinha dessa, né? Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3. Então, cada cor diferente dessa é formada por 3 hexágonos. Aqui são retângulos que se repetem em diversas cores, né? Branco, cinza e preto. E aqui nós temos quadrados e triângulos, mas também se a gente olhar tudo junto aqui, a gente consegue ver hexágonos. Então, esses são alguns exemplos de polígonos, ok? Vamos para os exercícios, então. Primeiro exercício. Classifique as linhas abaixo em linhas abertas simples, abertas não simples, fechadas simples e fechadas não simples. Então, pause seu vídeo agora e tente classificar essas 5 linhas que você observa aí, conforme o exercício está pedindo. Ok, vamos lá. Primeira linha. Vamos observar aqui, ó, o início não coincide com o fim. Então, a gente já caracteriza como uma linha aberta. Mas observe esse ponto aqui. É um ponto de interseção, ou seja, de cruzamento. Então, ela é uma linha aberta não simples. Por quê? Porque tem esse cruzamento aqui. Vamos olhar essa estrela agora. Essa estrela, se a gente for desenhar aqui, ó, vamos dizer que ela comece aqui nesse ponto. Então, a gente desenha e o fim dela coincide com o início. Então, a gente já sabe que é uma linha fechada. E por que ela não simples? Porque tem vários cruzamentos aqui, ó. Se você for observando, tem vários pontos em que essa linha se cruza. Então, eu tenho uma linha fechada não simples. Ok? Vamos para o triângulo agora. Vou desenhar o triângulo aqui. Vamos dizer que ele comece aqui. Então, desenhei. O início coincide com o fim. Então, ela é uma linha fechada. E ela é simples porque em nenhum momento a linha se cruzou. Então, ela é uma linha fechada simples. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Aqui, ó, vamos dizer que ela comece aqui nesse ponto. Então, vou desenhando aqui, ó, o início coincidiu com o fim. Então, linha fechada. E ela é simples porque em nenhum momento houve um cruzamento na linha. Então, linha fechada simples. Espiral, observa que você vai desenhando a espiral e o início não coincide com o fim. Então, tá aqui o início e tá aqui o fim. Então, não coincidiu o início com o fim. Então, é uma linha aberta. E por que que ela é simples? Porque em nenhum momento a linha se cruzou. Então, uma linha aberta simples. Ok? Aí, vamos para o exercício de número 2. Dados polígonos abaixo, observe que agora a gente não está falando de linha, nós estamos falando de polígonos. Então, nós vamos classificá-los em côncavos ou convexos. Lembra o que é o côncavo? Se você conseguir traçar um segmento de reta, onde esse segmento de reta não esteja completamente dentro da figura, ou seja, dentro do polígono, então você diz que esse polígono é côncavo. Então vamos olhar aqui e ver onde que a gente consegue traçar uma linha que não esteja, um segmento de reta que não esteja completamente dentro da figura. Ó, vamos identificar aqui. Se eu traçar um segmento daqui para cá, você observa que a linha, ou seja, o segmento aqui, não está completamente dentro da figura. Então, eu tenho que o 2 ele é côncavo, ok? Vamos para o outro. Observe mais um pouco e diga quem mais é côncavo. Então, eu tenho aqui que o côncavo é esse aqui, ó. Eu vou traçar um segmento daqui para cá, ó. Você viu que esse pedaço está fora do polígono? Então, eu tenho que o 2 e o 4 são côncavos.
Vamos olhar para o 1, o 3 e o 5. Tentem traçar segmentos de reta. Aqui, ó, você vai observar que ao traçar esses segmentos de reta, todos estarão completamente dentro do polígono. Então, o 1 aí, eu consigo ver claramente que ele é um polígono convexo. Vamos para o 3. Tenta traçar. Vai traçando. Tracei daqui para cá, daqui para cá, e fui traçando. Observe que em nenhum momento o segmento saiu de dentro do polígono. Então, esse polígono, o 1 e o 3, eles são convexos. Vamos olhar para o 5. Aqui, ó, estou traçando o segmento. Vai traçando os segmentos. Se você observar que todo segmento está dentro do polígono, então esse polígono também é convexo. Então, eu tenho que o 1, a figura 1, 3 e 5 são polígonos convexos. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, tá? A entenderem aí o que é polígono e as classificações dos polígonos. Vejo vocês na próxima aula.